Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao JSO Curso e Concurso. Eu sou o professor Pérez e nós vamos iniciar agora o conteúdo do nosso curso de legislação extravagante, para alguns legislação especial penal, processual penal. Quando nós falamos legislação extravagante é isso, são as leis especiais, né? Nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal e outras legislações. E essas leis especiais, essas legislações além dos códigos, são chamadas de leis especiais, legislações extravagantes, tá? Nós vamos iniciar aqui com a Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, tá? Noções introdutórias e todo um desenvolvimento. Lembrando o seguinte, essa legislação, essa lei de drogas, ela é uma lei bastante extensa. Então, a gente não vai tratar de todos os artigos dela, mas aqueles artigos mais importantes, tá? Aqueles que são mais objeto de cobrança em provas de concurso público, beleza? Então acompanhe na tela comigo, vamos em frente, vamos à luta e vamos conquistar a sua aprovação, beleza? Vamos lá. Então olha só, noções introdutórias aqui. O que é droga para efeitos penais, né? Porque a gente ouve falar assim de tóxico, né? Alguns chamam até de tóxico erradamente, né? Alguns chamam de tóxico, alguns chamam de droga, alguns chamam de entorpecente, mas qual é o termo adequado? Olha, o termo adequado é droga, é o que a lei chama, né? A lei denominou droga, considera-se droga, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. E o que é droga para efeitos penais? Então isso a gente vai ver daqui a pouquinho o que é droga, né? Ademais, o que é uma norma penal em branco? Será que a lei de drogas é uma norma penal em branco? E o crime de tráfico de drogas, ele é crime hediondo ou é equiparado a hediondo? Todos os crimes da lei de drogas são equiparados a hediondo ou não? Então são pontos aí da nossa noção introdutória que nós vamos trabalhar, tá? Então olha só, o que é droga para efeitos penais? Essa legislação, Lei 11.343 de 2006, no seu artigo 1º, parágrafo único, ela nos traz esse conceito. Ela fala aqui o seguinte, ó: para fins desta lei, considera-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, Executivo Federal, né? E para complementar essa informação, nós temos o artigo 66, e ele fala assim: para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, ou seja, para fins do disposto no que nós lemos agora há pouco, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria número 344 de 12 de maio de 98. Então, o critério para se definir o que é droga hoje é o critério dessa portaria 344 da Anvisa. Se está lá nessa portaria, tá, do Ministério da Saúde, 344 de 98, significa que é droga. Então, se você pesquisar lá nessa portaria, o tetrahidrocannabinol, tá, ele é considerado uma droga, uma substância proibida. Então, como é que eu faço para saber se é droga hoje? Tem que ver essa lista. Se estiver nessa lista, é considerado droga. Beleza? Vamos lá. Aí nós vamos aqui para uma segunda pergunta, né? O que é uma norma penal em branco? Olha só, nós vamos seguir aqui as lições do professor Rogério Sanches Cunha. O professor Rogério Sanches Cunha, ele explica o seguinte, ó: uma norma penal, ela pode ser uma norma penal completa ou ela pode ser uma norma penal incompleta. Completa ou incompleta. A norma penal completa, o próprio nome já está dizendo, né? Ela não necessita de qualquer complementação. Ela é uma norma que, por si só, é compreensível. Ela não precisa ser complementada. Já a norma incompleta, ela necessita de uma complementação. Então, a norma incompleta, ela pode ser, ó, um tipo aberto, ou ela pode ser uma norma penal em branco. Em branco. A norma penal considerada a norma penal tipo aberto,
é aquela que precisa de uma complementação, mas a complementação dela é uma complementação valorativa. Como seria essa complementação valorativa? Um exemplo aqui, ó. Exemplo, crimes culposos. Como assim crimes culposos? A legislação nos diz quais são os crimes culposos, mas no caso concreto, quem vai analisar se houve dolo ou culpa é o magistrado que vai analisar, né? Com base nos autos. Então ele vai analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia. Então a norma por si só não é completa, ela precisa ser complementada e essa complementação ela é valorativa. Ela não é complementada por outra norma. É uma complementação pela interpretação do juiz das circunstâncias do caso concreto. Então ela é uma norma tipo aberto. Continuando aqui. A norma penal em branco é aquela que é complementada, ó, ela é complementada por outro dispositivo. Por outro dispositivo. Então, quando eu tenho uma norma, que é o caso da lei de drogas, a lei de drogas é uma lei, mas ela não é completa, porque ela precisa ser complementada pela portaria da Anvisa, senão ela fica sem sentido, né? Então, ela é uma norma penal incompleta, sendo sim uma norma penal em branco. E daí surgem inúmeras outras classificações, mas nós vamos ver aqui apenas duas classificações, tá? A norma penal em branco, ela pode ser uma norma penal em branco, atenção, ó, homogênea ou heterogênea. Essa norma penal em branco homogênea, tá, é chamada também de norma penal em branco imprópria. Ela não é propriamente dita, tá? É uma norma penal que ela é complementada, olha só, o preceito que complementa ela, ele é de fonte legislativa idêntica. Vamos dizer assim, ó, eu tenho uma lei A e ela é complementada por uma outra lei, uma lei B. Perceba que a lei A e a lei B, ambas vêm de um mesmo poder. Qual é esse poder? Poder legislativo. Poder legislativo. Como ela vem do poder legislativo, é por isso que a gente fala que ela é o quê? Homogênea. Certo? Agora, no caso da lei de drogas, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho uma lei A, que é a lei de drogas, que é complementada, atenção, por uma portaria. Então, de um lado, eu tenho o legislativo, que cria a lei, e de outro lado, eu tenho o executivo, que cria uma portaria. Por isso que ela é hétero, ela é diferente, ela é heterogênea. Então, o complemento da lei, ele não advém do legislativo. O complemento da norma não advém do próprio criador da norma. Ele vem de outra fonte, de outro poder, que é o poder executivo. Existem divergências sobre esse assunto, a doutrina aponta algumas divergências, mas o que eu preciso que você saiba desde o início do nosso curso é que a lei de drogas é uma norma penal incompleta em branco heterogênea, tá? Se cair na sua prova, a lei de drogas, essa lei que nós estamos estudando, Lei 11.343 de 2006, ela é uma norma penal em branco e ela é heterogênea. Por que que ela é heterogênea? Porque ela é uma norma criada pelo legislativo, mas ela é complementada por uma portaria do Poder Executivo. Isso é bom? Isso é bom. Isso, na verdade, é muito bom. Por quê? Ó, imaginemos o seguinte, eu preciso ter essas portarias atualizadas. E é muito mais fácil você atualizar, alterar uma portaria dessa, do que você alterar a lei.
Imagina se todas as vezes que eu tivesse que inserir um novo tipo de droga, classificar determinada substância como droga, eu tivesse que aprovar pelo legislativo, ter aprovação do legislativo. Todo aquele rito do procedimento que existe, né, para aprovação de leis lá no legislativo. Seria muito mais difícil. Por isso que é até inteligente por parte do legislador você complementar a lei através de uma portaria, porque a portaria você pode alterar com facilidade, lançar novas portarias, é um ato único do Poder Executivo, muito mais fácil, né? Então, essa norma, ela é uma norma penal em branco heterogênea, tá? Outra coisa, é constitucional? É sim, tá? Então, essa lei, apesar dela ser uma norma penal em branco heterogênea, ela é considerada uma norma plenamente, totalmente constitucional. Beleza? Disso surge um raciocínio importante. Eu vou colocar aqui na tela para você. Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Tício, ele foi pego, né? Ele foi pego numa blitz com uma substância A. Com uma substância A. Essa substância, ela está listada lá naquela portaria, na portaria 344 da Anvisa, tá? De 98. Ela está listada lá nessa portaria. Só que num determinado dia, eles vêm e retiram essa substância dessa portaria. Sabe o que vai acontecer com o Tício? Vai acontecer abolício crimes. Vai acontecer abolício crimes. Por quê? Porque ele cometeu o crime lá, ele foi pego com a substância, foi condenado, digamos assim. Ele está cumprindo pena porque ele estava, por exemplo, com o cloreto de etila, que é o famoso lança-perfume, né? E a Anvisa decide retirar essa substância. Deixa de ser crime. Volta a inserir a substância. Volta a ser crime. Só que aí já beneficiou todos aqueles que foram beneficiados pela abolício crimes. Então é assim, a norma ela é complementada por um ato do Poder Executivo. Fechou? Vamos em frente aqui, vamos dar continuidade. Primeira questão de prova, já para a gente resolver e testar os nossos conhecimentos, né? A questão fala assim, ó. De acordo com a legislação que tipifica o tráfico ilícito e uso indevido de drogas, são consideradas entorpecentes aquelas capazes de produzir dependência física ou psíquica constantes nas relações publicadas em conjunto com a lei específica, por essa constituir norma penal em branco. Então, conforme nós falamos aqui, a lei de drogas ela é uma lei o quê? Ela é uma norma penal em branco, né? Então, essas publicações que são feitas não são oriundas, tá, da lei. Elas são publicadas em conjunto com a lei, mas não fazem parte da lei. São externas, né? A nossa questão está correta, beleza? Nossa questão aqui está correta. Vamos em frente aqui, ver se tem mais uma. Não, não tem. Depois a gente vai voltar nesse assunto, né? Outro ponto. Equiparação a crime hediondo, tá? Isso é um ponto importante que tem sido objeto de questões de prova a respeito dos crimes da lei de drogas serem crimes hediondos ou equiparados a hediondos, tá? É o seguinte, nós vamos ver que o tráfico de drogas e outros crimes ali são crimes equiparados a hediondos, mas não são todos. E também não são todas as formas de tráfico de drogas, tá? O tráfico privilegiado, por exemplo, ele não é equiparado a hediondo, nós vamos ver isso. Nós vamos ver, inclusive, que houve o cancelamento de uma súmula que dizia que era hediondo, né? Outra coisa, a associação para o tráfico também não é considerada crime hediondo. Existem outros crimes, né, como porte de drogas para consumo pessoal, do 28 da Lei de Drogas, que também não é equiparado a hediondo, tá bom? Então vamos aqui na tela para a gente ler o que nos diz a nossa Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43, ele diz assim, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Já na nossa lei de crimes hediondos, que é o que nós temos aqui, ó, os crimes hediondos
a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Então, por que nós dizemos que tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo? Por causa da gravidade e porque a ele são aplicadas as mesmas restrições, as mesmas medidas que são aplicadas aos crimes que são considerados hediondos. Mas, por favor, tenha cuidado. Por quê? Porque o tráfico de drogas não é um crime hediondo, tá? Não é hediondo. Ser equiparado a hediondo é ser diferente de ser hediondo. Por quê? Porque quando nós formos estudar a lei de crimes hediondos, nós vamos ver que os crimes hediondos possuem um rol taxativo. Existe um critério legal de definição do que é um crime hediondo. Então, cuidado com isso. Tráfico de drogas e outros crimes que veremos são equiparados a hediondos, mas não são hediondos, beleza? Vamos em frente? Vamos seguir? Então, vamos lá. E onde é que a gente começa aqui o nosso estudo? Uma vez que a gente já tratou ali do início da lei, a gente já conceituou ali o que é droga, né, para efeitos legais, a gente vai tratar aqui do artigo 28 dessa lei. E eu já vou abrir aqui logo um slide para explicar para você o seguinte, ó. Os dois assuntos mais cobrados, vamos dizer assim. Artigo 28 da lei, tá? Eu acho que de longe é um dos 3 assuntos mais cobrados. E depois, o assunto que mais é cobrado também, ó, artigo 33 dessa lei, é certamente o assunto mais cobrado também, um dos assuntos mais cobrados. E depois, destruição da droga. Você que está estudando para concurso, você tem que ter bem definido esses 3 assuntos aqui. Então, o que eu tenho no 28? Eu tenho porte ou posse de drogas para consumo pessoal. Posse ou porte de drogas para consumo pessoal. Artigo 33, esse aqui eu tenho tráfico. Só que dentro dele eu vou ter o 33, parágrafo 1º até o parágrafo 4º. E eu também tenho que ter cuidado aqui com os artigos seguintes. Quais são os artigos seguintes? O 34, 35 e o 36. São artigos muito cobrados, tá bom? Além disso aqui, eu tenho que ter cuidado com o artigo 40. O artigo 40 vai trazer as majorantes. Então, ele vai trazer o tráfico internacional, ele vai trazer o tráfico praticado perto de escolas, tá? E aí eu tenho também o caso da destruição da droga, que a gente vai ver lá no artigo 50, no artigo 50A. Então, são artigos importantes, tá? Artigo 50, artigo 50A e outros artigos que nós vamos tratar. Esses, sem sombra de dúvida, são os 3 assuntos aí mais cobrados nessa lei, tá bom? Então, nós vamos tratar aqui do artigo 28, ó. Do que trata o 28? Olha só, a legislação de drogas, com o passar do tempo, ela veio sofrendo uma alteração. E essa alteração, ela veio sempre fugindo um pouco da penalização, da responsabilização do usuário e perseguindo de forma mais veemente o traficante. Então, essa legislação que nós estamos estudando, 11343 de 2006, ela trouxe esse perfil. Ela veio trazendo uma espécie de benefício, uma novatio legis in melius, uma nova lei melhor para o usuário e agravou a situação do traficante. E esse 28, ele vai tratar do usuário, beleza? Então, ele é sim um crime, tá? Se você olhar lá na lei, ler a lei, o artigo 28 ele trata de um crime. E que crime é esse, ó? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então eu pergunto, existe pena para quem consome drogas? Para quem adquire, guarda,
tem em depósito, transporta e traz consigo drogas para consumo pessoal, existe pena? Existe sim. E que pena é essa? São essas penas que a gente vai ver agora. Ó. Quais são as penas? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tá? Então, o que houve aqui, na verdade, foi o seguinte, ó. Não existe mais cárcere para o usuário. O usuário de drogas, a pessoa que traz drogas consigo, que adquire drogas para consumo pessoal, ela comete crime sim, mas o crime que ela comete não tem previsão de punição de cárcere, não existe mais cárcere, não existe mais a prisionalização. As penas previstas para quem consome drogas, para quem adquire drogas para consumo pessoal, são as penas de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Em virtude disso, surgiu uma polêmica na doutrina, na jurisprudência, se continuava sendo crime, se não era mais crime. Por quê? Porque crime é toda infração penal a que se comine pena, né? E a pena tem que ser o quê? Reclusão, detenção ou multa, nos termos lá da Lei de Introdução ao Código Penal. E aqui nós não temos uma pena de detenção, de reclusão ou de multa. As penas são outras, né? Mas o que os tribunais superiores, especialmente o STF, entende é o seguinte: o artigo 28 continua sendo o quê? Crime. O que houve, na verdade, foi uma despenalização. Isso aqui, tecnicamente, está até errado, né? Porque pena existe, só não tem pena de prisão. Inclusive, alguns doutrinadores dizem que o que houve foi uma descarcerização. Descarcerização. Beleza? Então, hoje, se você, uma pessoa, for pega lá com um baseado, né? O cara foi pego numa blitz, foi pego numa abordagem com um cigarro de maconha, pequena quantidade. Qual o objetivo dele, tá? Com aquela droga, trazer consigo, transportar aquela droga. É para consumo pessoal? Beleza, então ele comete crime. Qual o crime que ele comete? Artigo 28 da Lei de Drogas. E quais são as penas às quais ele está submetido? Essas aqui, ó. Essas 3 penas aqui. Da mesma forma, vai cometer crime também, com penas idênticas, aquela pessoa que também para consumo pessoal, olha o que ela faz? Ela semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas, cuidado com isso aqui, ó. As plantas, nesse caso, elas são destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, se você adquire droga para uso próprio, para consumo pessoal, ou planta uma pequena quantidade de droga para consumo pessoal, o crime é o mesmo, tá? Agora, cuidado. Quando você semeia e cultiva ou colhe, que é esse caso aqui de produção, tem que ser em pequena quantidade e para consumo pessoal. Porque senão você vai estar praticando o tráfico de drogas, que a gente vai ver lá no 33. 33, parágrafo 1º, tráfico equiparado. Beleza? Então esse aqui é o 28. 28 da Lei de Drogas, tá? E aí nós temos outros artigos aqui para a gente fazer a leitura e em seguida a gente vai especificando, tá? Um ponto importante da gente trabalhar é o seguinte, olha, você observa aqui comigo que não existe previsão de prisão. Não existe previsão de quê? De prisão. Então, em virtude de não haver prisão, e também em virtude do que diz o texto legal, que nós veremos mais adiante, não cabe prisão em flagrante para quem é usuário, para quem porta drogas para consumo pessoal. Só que você tem que ter cuidado com uma coisa, eu vou colocar aqui no quadro para você. Preste bastante atenção aí, vamos lá. O flagrante, quando nós estudamos ele detalhadamente, a gente aprende que ele possui fases, tá? Então, como seriam essas fases assim, ó? Nós temos o flagrante e ele é dividido em 4 fases. A primeira fase nós chamamos de captura.
A segunda de condução coercitiva, a lavratura do APF, que é o auto de prisão em flagrante, e o recolhimento à prisão. Recolhimento à prisão. Quando nós falamos que o 28 da Lei de Drogas não admite prisão em flagrante, é sobre isso aqui que nós estamos falando, ó. Lavratura do auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque sim, uma pessoa pode ser objeto de captura e condução coercitiva em virtude do porte de drogas para consumo pessoal. Só que não vai ter lavratura de auto de prisão em flagrante. Nós veremos mais adiante o que vai ser feito. Vai ser lavrado um TC, termo circunstanciado, por alguns também chamado de TCO, termo circunstanciado de ocorrência. E a competência para esse crime do artigo 28 é dos juizados especiais criminais, do GCRIM. Trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. Beleza? E também não vai haver prisão em flagrante. E esse ponto é importante a gente reforçar com você. Olha só, se você observar aqui na tela comigo, você vai ver que nenhuma das sanções previstas para o artigo 28, ela prevê pena de recolhimento de prisão. É a advertência, prestação de serviço e medida educativa. Então, atenção, se uma pessoa, no final do processo ao qual ela está sendo acusada, as únicas penas que ela pode receber são penas não privativas de liberdade, é lógico que não é cabível o recolhimento de uma pessoa à prisão por causa do 28, tá bom? Ela jamais vai ser presa, ela não pode ser presa. O máximo que pode acontecer é você conduzi-la coercitivamente até a delegacia para que seja lavrado o termo circunstanciado. Após isso, a pessoa tem que ser liberada, ela não pode ir para a prisão por causa disso, tá bom? Beleza? Isso também se aplica aqui no caso do parágrafo 1º, que é o mesmo artigo 28 na sua forma equiparada, beleza? Continuando. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Então aqui é simples, né? A depender da forma como foi executada a prisão, é que nós vamos definir se foi porte de drogas para consumo pessoal ou se foi tráfico de drogas. Então, se na abordagem pega uma quantidade de drogas elevada, a quantidade de drogas por si só não vai dizer se é tráfico ou se é uso, né? Se é 33 ou é 28. Mas ela é um dos fatores. Você pega uma pessoa com 50 quilos de maconha, como é que a pessoa vai dizer que vai ser tudo para consumo pessoal, né? E muitas vezes você pega uma pessoa com meio quilo de maconha e é tráfico, não é consumo pessoal. Às vezes até menos, mas está o quê? Está enrolado em trouxinhas, em papelotes, ela está com dinheiro trocado, com balança de precisão, com petrechos que diria ali que ela está fazendo a distribuição daquela droga. Então, para que se saiba, para que se defina se é tráfico ou é porte de drogas para consumo pessoal, é preciso se avaliar esses critérios aqui, ó. Quais sejam? O juiz atenderá à natureza, quantidade, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Esse ponto aqui, ele é um pouco criticado por parte da doutrina, principalmente a doutrina mais garantista, né? Porque o que são circunstâncias sociais e pessoais? Sociais, a pessoa é pobre, é rica, é desempregada, é empregada, não é? Alguns dizem inclusive, que isso aqui é um resquício de direito penal do inimigo, né? Direito penal do autor e não direito penal do fato, porque você estaria avaliando a pessoa pelas circunstâncias dela e não pelo que ela fez, tá bom? Estamos chegando aí a 30 minutos, a gente vai dar uma pausa aí, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade aqui no 28 e logo em seguida tratar dos outros assuntos relacionados à lei de drogas, valeu? Então até daqui a pouco.